Seja bem-vindo à Family Church Portuguesa aqui em Palm Beach Gardens. Eu sou o Adson Vasconcelos, o pastor aqui nesse campus, e eu quero te convidar a participar desse culto, porque hoje, maravilhoso, último domingo no mês de abril. Eu não sei quanto tempo a gente vai continuar fazendo cultos assim online, mas eu quero te agradecer por abrir a sua casa e receber a Family Church Portuguesa aí no seu lar. Hoje o culto mais do que especial. Daqui um pouquinho, Jonatas com a equipe do louvor vai estar nos ajudando a chegar mais perto de Deus através do louvor. Nós vamos ter batismo nessa noite. Você vai ver que lindo como que Deus está ainda operando em tempo de crise. Nós vamos ter um momento das ofertas para aquelas pessoas que são da família e têm o costume de nos ajudar com as ofertas, com os dízimos. Nós vamos estar mostrando como você pode continuar adorando a Deus, e vamos ter uma palavra poderosa nessa noite sobre oração, que nós estamos falando dessa nova série que é Crescer, não desperdiçar uma crise, porque no momento da crise nós podemos crescer, desenvolver e avançar. Seja bem-vindo nesse lugar. Quero fazer uma oração para a gente dar início ao culto dessa noite. Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite, o último domingo do mês de abril. Continuamos fazendo os nossos cultos online. Eu quero pedir que o Senhor possa se fazer presente na casa de cada pessoa que está conectado conosco ao vivo hoje. Eu não sei da luta ou da dificuldade que cada um está passando, mas eu quero pedir que o Senhor entre com providência, que o Senhor possa acalmar os corações, possa nos dar paz no meio da tempestade. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Quem
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cante comigo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou, agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou, agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Você é filho, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for,
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Obrigado, Jonatas, equipe de louvor. Que louvor maravilhoso. Estou aqui para te falar, apresentar um grande amigo meu. O nome dele é Paulo Ferro. O Paulo, ele chegou na igreja no dia 12 de outubro. E quando ele chegou na casa do seu tio, o Antônio. Começou a vir na igreja e começou a ajudar a gente a colocar as cadeiras, a organizar as coisas. E ele abriu o coração. E faz mais ou menos 1 mês e meio que ele entregou o coração para Cristo. Mas quando ele fez a primeira conexão, na mesma semana, a gente teve que parar com os cultos aqui na igreja. Mas durante essa temporada, Deus está trabalhando no coração do Paulo. Ele está participando de um estudo bíblico. E ele viu a importância de, depois de aceitar Cristo, dar o próximo passo, que é o batismo. E ele conversando comigo, eu disse: Paulo, eu não sei quando que nós vamos voltar a ter os cultos ao vivo na igreja. E ele me perguntou: pastor, mas eu posso me batizar? Como que eu faço? Então nós compramos uma piscina temporária, coloquei no fundo da minha casa. E nessa semana nós batizamos o Paulo para uma vida nova em Cristo. Então quero que você assista conosco, celebre conosco, porque hoje o Paulo é uma nova pessoa em Cristo Jesus, com a vida transformada aqui na Family Church Português. Assista isso conosco. Seja bem-vindo à Family Church, uma igreja que fala português. Hoje, mais um domingo, o último domingo do mês de abril, e nós continuamos. Muito obrigado por abrir a sua casa e nós podermos, através dessa mensagem, através do computador, está entrando na sala de cada um de vocês. Nós estamos aqui, sabe que o pastor Adson está morrendo de saudade daqueles momentos que nós tivemos e nós ainda vamos ter, de estarmos juntos como igreja e poder abraçar um ao outro. Eu já posso imaginar como que vai ser no primeiro dia que nós tivermos a oportunidade de estar juntos aqui na Family Church Português em Palm Beach Gardens. Abra o seu coração, porque nós estamos nessa série de mensagens que é: não desperdice uma crise. Porque na hora da crise é hora de crescer, desenvolver e avançar. E nós estamos vivendo num momento de crise. É por isso que nós nos juntamos, nós os pastores da Family Church, e decidimos falar um pouco sobre o que fazer ou como fazer para motivar a nossa vida, motivar o nosso coração, motivar a sua família, porque nós não podemos mudar a crise, nós não podemos mudar as circunstâncias, mas nós podemos motivar um ao outro através da palavra de Deus, para nós seguirmos e continuar servindo esse Jesus, porque a qualquer momento Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, no momento da crise, o que nós precisamos aprender a fazer é como crescer durante a crise. Como eu disse na semana passada, normalmente a gente cresce se nós abrirmos o nosso coração e nós tentarmos e nós investirmos na nossa vida, nós podemos desenvolver, crescer e avançar. A maioria das companhias grandes, a maioria dos grandes negócios cresceram ou foram desenvolvidos em momentos de crise. Porque em momentos de crise a gente procura crescer um pouco mais. Em momentos de crise a gente não confia mais somente nas nossas forças. Então, nesse momento de crise, de coronavírus, eu não sei mais quantas semanas nós vamos estar fazendo o culto dessa forma. Mas eu, pastor Adson, te agradeço por você abrir a sua casa para nós entrarmos com o nosso, como diz aqui, Family Church
em casa. Nós vamos estar falando sobre oração no dia de hoje, porque a chave da vitória é a oração. Eu não sei como Deus vai fazer para nos dar vitória, mas Ele vai nos dar vitória. Eu não sei quem Ele vai usar para nos dar a vitória, mas Ele vai nos dar a vitória. Então o segredo da vitória, eu quero estar falando principalmente para o nosso coração nessa noite. Eu quero falar sobre oração, porque a oração é como se fosse o combustível que nos motiva a chegar e sentir mais perto de Deus. Então eu quero te convidar, se você tiver a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos aprender, segundo escreveu Mateus capítulo 6, uma oração muito conhecida, que é conhecida no nosso português como oração do Pai Nosso. E eu quero ler para você nessa noite. Já encontrou? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus está dando um ensinamento para os seus discípulos, ele está falando com a multidão, e ele diz assim, portanto, a partir do versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está falando com seus discípulos, Jesus está dando um ensinamento, e ele começa a dizer, o que eu gosto dessa passagem, é que um versículo antes do 9, no versículo 8, ele está ensinando o povo, ele está nos ensinando nessa noite, que antes de nós pedirmos, se você tiver com a sua Bíblia, você pode ver no versículo 8, que antes de nós pedirmos alguma coisa, ele já sabe e conhece a nossa dificuldade. Eu não sei como que essa crise já afetou a sua vida. Eu não sei como que essa crise está afetando a sua casa. Mas eu quero te dizer que antes de nós pedirmos, esse Deus Todo-Poderoso já conhece a nossa necessidade. Então eu quero dar um pequeno estudo para o nosso coração, para nós entendermos sobre oração. Que no momento da crise, se nós quisermos, se você quiser crescer, desenvolver e avançar, nós só conseguimos isso através da oração, porque a oração é a chave da vitória. E nessa noite eu tenho 3 perguntas para fazer para nós. A primeira pergunta é, o que é oração? Oração é falar com Deus, oração é abrir o nosso coração e conversar com Deus. Não tem nada a ver com palavras bonitas, não tem nada a ver com palavras difíceis de entender. Eu lembro há pouco tempo atrás um jovem me falou que quando eu pedi ele para fazer uma oração, a gente estava em casa jantando juntos, e eu pedi ele para fazer oração, e ele me disse, pastor, se você não importar, deixa eu fazer na próxima, porque eu não preparei. Então a gente estava conversando depois e ele me disse que ele achou que tinha que se preparar para falar aquelas palavras bonitas, aquelas palavras da Bíblia. E eu estava explicando para ele, e eu explico para você nessa noite. Para algumas pessoas que vão estar ouvindo e pensando, pastor, mas como assim oração? Eu tenho que fazer? O que é oração? Oração é conversar com Deus, não precisa mudar a sua linguagem, não precisa mudar o seu jeito de falar. Oração é se aproximar de Deus e abrir o coração para Ele, é chegar aos pés da cruz e conversa com Deus. Sabe, às vezes eu chego diante de Deus assim, dependendo da situação que eu esteja passando, eu abro o meu coração, eu simplesmente falo, Deus, tem sido muito difícil, eu não sei nem como expressar o que está passando no meu coração, mas eu preciso que o Senhor entre com providência. Porque Deus entende, eu acabei de ler aqui, que antes de nós pedirmos alguma coisa, Deus já conhece a nossa necessidade. Então a primeira pergunta é, o que é oração? Oração é abrir o nosso coração e falar com Deus.
E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a gente encontra lá no livro de Gênesis, se nós começarmos, deixa eu abrir aqui para você ver. No livro de Gênesis, lá no princípio da criação, a gente sabe que Deus criou Adão, criou Eva, depois eles pecaram, saíram do jardim, eles tiveram os 2 filhos, Caim e Abel, e Caim teve inveja de Abel e matou Abel. Mas a Bíblia nos diz que depois disso, olha o que a Bíblia nos diz no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 26, que Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete, e no versículo 26 diz assim, a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que no livro de Gênesis capítulo 4, quando nasce o filho Sete, Sete tem um filho, é a primeira vez que nós vemos na Bíblia Sagrada o invocar o nome do Senhor. No princípio, em Gênesis, no capítulo 4, eles estavam vivendo, eles foram expulsos do jardim, Caim matou Abel. Quando nasce esse filho, então diz assim, então nesse tempo, ou seja, eles saíram do paraíso, eles saíram daquele plano que Deus tinha preparado tão maravilhoso para eles estavam vivendo num momento de crise, de dificuldade, mas quando nasce o próximo filho, a Bíblia nos diz que nesse tempo, ou seja, abre parênteses, no tempo de crise, começaram a invocar o nome do Senhor, começaram a chegar e falar com Deus. E se nós passearmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver como que Moisés falava com Deus. Nós vamos ver como que cada juiz buscava, invocava a Deus. Nós vamos ver no livro de Salmos, como nós amamos o livro de Salmos. Nós amamos ler cada salmo e a gente vê que os salmos são músicas, são cânticos em momentos de crise, a maioria deles. São muitas vezes que Davi estava sendo perseguido pelos inimigos, alguém queria matar Davi e ele se escondia na caverna, e ele se escondia no deserto, mas no momento de crise, Davi falava com Deus. Quantas vezes a gente ouve dizendo assim, Deus, eu estou na crise, eu estou na dificuldade, é como se Davi estivesse dizendo, Saul quer me matar, os inimigos querem me pegar, eu estou no deserto, eu me sinto sozinho, mas Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da crise, o que nós queremos aprender aqui na Family Church Português é fazer oração. É orar e estar falando com Deus. Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o que nós vivemos, mas nós podemos chegar e abrir o nosso coração. Não tem nada melhor do que chegar no Pai e poder falar, Pai, eu não posso mais. Pai, está doendo. Pai, eu preciso de Ti. Eu sei isso porque eu sou pai. Eu tenho a minha filhinha Bela, que tem 9 anos de idade, e eu já contei isso aqui na igreja, de quando a Bela teve um sonho, e ela teve um sonho daquele que é tipo pesadelo, e ela veio correndo para o meu quarto, e eu conversei com ela, eu fui com ela para o quarto dela, eu sentei com ela na cama, e eu pude dizer assim, Bela, papai vai orar com você, fica tranquila, pode dormir tranquilo, porque qualquer coisa, você sabe que o papai está no quarto do lado. A gente orou junto e a Bela foi dormir. O quarto era o mesmo, a luz apagada era a mesma, ela estava dormindo no mesmo quarto, mas só de ouvir o papai falando assim, fica tranquila, que o papai está logo aqui perto de você. Só o fato dela ouvir, papai está cuidando de você. O fato dela ouvir e poder pensar, se eu tiver medo, eu posso correr para o meu pai. Se eu tiver dificuldade, eu posso correr para o meu pai. Isso deu tranquilidade para a Bela voltar a dormir a noite toda. Isso é oração. Eu não sei se a sua luta vai passar no momento, mas se não passar, você vai poder colocar no seu coração e dizer assim, eu estou passando pela crise, mas o papai está logo aqui perto de mim. Eu estou passando pela dificuldade, eu não tenho resposta, mas o papai está aqui pertinho de mim. Isso é oração. É isso que nós vemos que aconteceu no princípio, quando eles começaram a invocar o nome do Senhor. Quantas vezes nós vemos
Saul perseguindo a Davi, Davi no meio da luta, e o que ele faz no meio da luta, no meio da dificuldade, é orar e falar com Deus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes nós vemos no livro de Salmos, Davi passando por apuros, e ele pode chegar e dizer que há esconderijo debaixo das asas, a sombra do onipotente descansa. Ou seja, debaixo da sombra de Deus, eu posso descansar. Isso é oração. Isso é conseguir ter paz, como nós falamos na semana passada. Isso é ter paz no meio da tormenta. Deus pode não nos livrar do deserto, mas Ele vai estar conosco no deserto. Deus pode até não me livrar das águas, mas Ele vai passar comigo pelas águas. O que é oração? Oração é abrir o coração e falar: Deus, com as minhas forças eu não posso, mas eu confio em Ti. Eu sei que tudo podes e vai entrar em meu favor. Qual que é a segunda coisa que nós aprendemos e eu quero ensinar para nós nessa noite, através da Bíblia Sagrada? Por que nós oramos? Fala para mim, por que nós oramos se o pastor acabou de falar que Deus conhece já a minha necessidade? Por que nós oramos? Uma das coisas que eu quero te dizer e quero te ensinar nessa noite, me ensinar, é que o momento de crise nos motiva a orar. No momento de dificuldade, a dificuldade não vem para nos derrubar, ela vem para nos chegar mais perto de Deus. Eu quero que você aprenda uma coisa comigo. A crise nos motiva a orar. Eu quero te convidar, se você tiver com a sua Bíblia, se não tiver, nós vamos ter aqui no telão para você. No livro de Atos, no Novo Testamento, nós vamos ver um pouquinho do que acontece quando nós passamos pela crise. No livro de Atos, capítulo 12, nós sabemos que Pedro está pregando o Evangelho. Deus está usando Pedro para entrar nas cidades e falar do amor de Cristo, e falar do Jesus que morreu crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E os inimigos pegam Pedro, prendem Pedro, colocam Pedro na cadeia, colocam soldados em volta de Pedro. E o que acontece? No livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Pedro foi preso, Pedro foi levado pelos soldados, os soldados prenderam os pés e as mãos de Pedro com corrente, colocaram os soldados vigiando, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. A dificuldade nos motiva a orar. A dificuldade nos motiva a buscar as nossas forças em Deus. Levaram Pedro preso, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Ou seja, eles estavam dizendo: Deus, levaram Pedro, mas Tu és mais poderoso do que as dificuldades. Pedro estava preso, mas a igreja se uniu e entrava na presença de Deus para poder dizer: Deus, entra com providência, nós cremos no milagre. Por que nós oramos? Porque nós sabemos que na crise, a crise nos motiva a chegar mais perto de Deus. Duas coisas eu vejo acontecendo aqui. Por que nós oramos? Porque a crise nos motiva a orar. E a oração motiva Deus a agir. No mesmo capítulo, no capítulo 12, versículo 5, enquanto Pedro é levado, a igreja faz contínua oração. No próximo versículo, a Bíblia nos diz que um anjo do Senhor entrou naquele cárcere e as cadeias caíram das mãos de Pedro. No meio da crise, no meio da dificuldade, a igreja é motivada a orar. E enquanto a igreja ora, o Deus Todo-Poderoso, Ele envia um anjo e entra com providência. Eu quero te convidar. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos passando por uma dificuldade,
Nunca antes se passou algo assim. Eu estava conversando com um amigo da igreja e a gente conversando como que a crise do ano de 2001, que foi quando as torres de Nova York caíram, foi um caos, foi uma dificuldade, parou Nova York, todo mundo assistiu o que estava acontecendo, mas parou Nova York foi uma coisa dura. Muito difícil o que aconteceu em Nova York. Agora olha hoje o que está acontecendo. A crise está tão difícil que parou não só Nova York, parou o Brasil, parou os Estados Unidos, parou o mundo. Ou seja, o que eu quero te convidar para a gente crescer, desenvolver e avançar, é que nós estamos fazendo parte de uma história. Eu creio que daqui anos para frente, da mesma forma que as pessoas falarem da crise do que aconteceu em Nova York, no meio da história nós vamos fazer parte também de um tempo em que a igreja fechou, de que as lojas fecharam, de que a escola fechou. Nós estamos fazendo parte da história. Então nós só temos duas opções. Ou eu deixo a crise me derrubar, ou eu deixo a crise me levantar. A crise eu não posso mudar, mas eu posso mudar o que eu vou fazer no meio dessa crise. E é o que nós aprendemos aqui no livro de Atos, capítulo 12. No meio da crise, a igreja fazia contínua oração a Deus para que ele entrasse com providência na vida de Pedro. E no momento da crise, essa oração motiva a Deus a enviar o seu anjo e as cadeias caíram das mãos de Pedro. A crise nos motiva a orar. E a oração move o coração de Deus. No mesmo momento na crise que Pedro é preso, Deus está entrando com providência. Como igreja, o que eu quero te convidar é para que nós possamos fazer parte dessa história. Um momento de crise, um momento de igreja fechada. Se você pudesse ver o que eu estou vendo aqui na minha frente agora. Uma igreja vazia, sem cadeiras, só eu e 2 irmãos em Cristo, 3 pessoas aqui, filmando este momento desse culto, que era para a igreja estar cheia. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que está vazio aqui é só o prédio, porque a igreja do Senhor continua atuando. Alguém pode dizer assim, o que aconteceu, hein? A igreja acabou, fechou todas as igrejas. Sabe qual a resposta que eu tenho para isso? Nós fechamos o prédio e abrimos uma igreja em cada casa. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um cutucão nela e diz assim, o pastor Adson disse que a nossa casa é a igreja. Pode fazer aí, dá um cutucão nele, diz para ele, a nossa casa é a igreja. Fechou o prédio, mas nós abrimos uma igreja em cada casa. No domingo, hoje nós estaríamos aqui em Palm Beach Gardens. Eu pregando, grupo de louvor atuando e toda a igreja juntos. Mas hoje o prédio está fechado, pastor Adson está aqui com uma pequena equipe, mas nós temos a Family Church Português em cada casa, em cada vizinhança, em cada comunidade. Tem pessoas me assistindo aí agora, ao vivo, no Brasil. Tem pessoas me assistindo aqui agora, nesse momento, na França. Tem pessoas me assistindo aqui agora, nesse momento, em cada diferente estado no Brasil. Todas as vezes que eu entro na live, como nós vamos fazer nessa noite, quando nós terminarmos essa palavra aqui, eu vou te convidar para a gente entrarmos numa live, onde eu e a minha esposa, a minha família, nós queremos orar com você. E toda vez que eu entro na live, eu vejo pessoas em cada estado do Brasil, mandando recado, falando, pastor Adson, eu estou assistindo a Family Church Português. É o que nós queremos fazer, motivar cada coração, que a crise não vai nos parar. Nós não vamos desperdiçar essa crise. Nós vamos crescer, desenvolver e avançar. Pedro estava sendo preso, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. O vírus ainda está se espalhando, mas a igreja vai continuar fazendo oração para que Deus entre com providência. Pergunta número 3 para nós aprendermos nessa noite. A pergunta número 1 foi o que é oração? A pergunta número 2 dessa noite é por que nós oramos? E a pergunta número 3 é por quem nós oramos? Essa pergunta é muito interessante, Edgar. Por quê?
Porque às vezes eu estou com a luta, às vezes eu estou com a dificuldade, e eu paro e começo a orar para mim, começo a orar na minha luta, na minha dificuldade. Mas o que eu quero ensinar nessa noite é para a gente orar pelos nossos relacionamentos, orar pelos nossos pecados e orar pedindo a Deus para abrir portas. Nós precisamos orar para que Deus seja generoso com a nossa vida. Nós precisamos orar para que a igreja, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que são fiéis nos dízimos, nas ofertas e gostam de ajudar famílias, orar para que o espírito de generosidade possa tocar no coração delas, para que elas possam continuar ofertando e nós vamos passar essa crise e vamos continuar abençoando. Abri um parênteses aqui para dizer que na semana passada, enquanto eu estava pregando, eu disse que a nossa igreja tem a parceria com Feed the Hungry, que é aqui em West Palm Beach, bem pertinho daqui, onde nós distribuímos cesta, nós podemos ajudar outras pessoas, e algumas famílias da igreja estão passando por alguma dificuldade no trabalho e foram para poder ser abençoados com essas cestas básicas. Mais uma vez eu quero dizer, não passe dificuldade sozinho, nós estamos aqui para ser igreja juntos. Se você ou alguém que você conhece aqui em Palm Beach Gardens ou aqui em West Palm Beach está passando por dificuldade, coloca o seu nome aqui embaixo, entra em contato conosco, porque nós estamos aqui para poder ajudar um ao outro a vencer nesse momento da crise. Nós somos igreja. Por quem nós oramos? Nós precisamos orar nesse momento de crise. Vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelas pessoas que estão perdendo o trabalho, vamos orar pelos médicos, vamos orar, ao invés de ficar disputando quem está certo, quem está errado na política, vamos levantar os políticos, vamos levantar o Congresso, vamos levantar a vida do nosso presidente, vamos pedir para o nosso Senado, para que Deus entre com providência, para que todos juntos possamos trabalhar para que tenha um remédio, para que tenha uma saída para esse vírus, porque Deus vai entrar com providência. O que nós precisamos é nos unir em oração. Por quem nós oramos? Ah, pastor, mas é muito difícil, eu já estou sem trabalho, ou meu trabalho diminuiu, ou minha conta do banco já está quase zero, ou eu estou com dificuldade, como que eu vou orar pelas pessoas? Deixa eu te dar um exemplo, deixa eu terminar essa mensagem com uma passagem que eu amo na Bíblia Sagrada, que é sobre Jó. Lembra de Jó? Jó perdeu as suas fazendas. Se você quiser encontrar comigo, a gente vai ter no telão, mas o livro de Jó é um livro antes do livro de Salmos. Eu vou abrir aqui, para que eu quero ler um versículo, para abrir o nosso coração, para entendermos como passar por essa crise. Jó, ele era um homem reto e seguia a Deus. Mas ele passou por uma crise onde ele perdeu as suas fazendas. Ele passou por uma crise onde ele perdeu o gado. Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu tudo que ele tinha conquistado durante anos e anos. Sabe o que é você, de repente, não tem o seu carro, não tem sua casa, não tem seu dinheiro, não tem seu trabalho? Isso aconteceu na vida de Jó. De repente, ele, com o passar do tempo, uma crise se levantou na vida de Jó e ele perdeu tudo que ele tinha de poupável, tudo que ele podia tocar, ele perdeu no momento. E quando nós lemos no livro de Jó, vai passando o capítulo 10, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 30. O tempo vai passando e Jó perde a saúde. Está sentado em um canto na rua, passando por dificuldade. Ele perdeu as fazendas, ele perdeu o gado, ele perdeu as finanças, ele perdeu a família e ele perdeu a saúde. Mas olha o que eu vou ler nesse momento de crise. No livro de Jó, e eu vou terminar a mensagem, no livro de Jó, no capítulo 4, no versículo 10, a Bíblia nos diz assim: então o Senhor virou o cativeiro de Jó. Sabe o que é virou? Então Deus mudou a sorte de Jó. Tem versão que diz assim: então Deus mudou a história
de Jó. Deus simplesmente, num momento, entrou com providência. Jó está na crise, Jó está na dificuldade, Jó perdeu as fazendas, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu as ovelhas, Jó perdeu a família, Jó perdeu a saúde, mas Jó não perdeu o Deus poderoso. Esse Deus que nós servimos, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, pelo seu pecado, pelo meu pecado, e ao terceiro dia ele se levantou daquele lugar. E ele tem poder para levantar e reviver tudo que está morto na nossa vida. Jó perdeu tudo que ele tinha de poupável, mas Deus entrou com providência na vida de Jó. Capítulo 42, versículo 10, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Deixa eu ler esse direito aqui, que pastor Adson está inventando isso, não tem condições não. E Deus entrou com providência e mudou a história de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Mas é Jó que estava passando por dificuldade. Jó que perdeu a sua fazenda, é Jó que perdeu o seu gado, é Jó que perdeu a sua família, mas ele orava pelos seus amigos, e no versículo 10, e Deus mudou a história de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O que Jó estava fazendo nesse momento? Ele deixou de pensar em si, ele deixou de olhar para as suas dificuldades, e diz assim: eu vou orar pelos meus amigos, eu vou orar pelos necessitados, eu vou orar por aqueles que estão em necessidade e precisam de Deus. E enquanto Jó deixou a sua vida de lado, quando Jó deixou os seus problemas de lado e começou a orar pelos seus amigos, Deus olhou do céu, e não está escrito na Bíblia, como eu sempre ensino, essa é a minha mente fértil, eu posso imaginar Deus olhando e falando assim: peraí, Jó perdeu a família, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu o gado, Jó perdeu a fazenda, mas ele está orando pelo próximo. E Deus fala com os anjos: vai e abençoa meu servo Jó. Jó perdeu tudo que tinha, mas ele orava pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a história de Jó. Faz isso comigo. Nós não podemos mudar essa crise agora. Nós não temos poder para mudar as circunstâncias. Muitos estão perdendo o trabalho, muitos já estão passando por dificuldade. Mas nós, igreja, vamos deixar de orar pela nossa dificuldade em um momento. Vamos deixar de olhar a nossa circunstância. Vamos fazer como Jó. Por quem que nós vamos orar? E Jó orava pelos seus... Ele que tinha dificuldade, mas Jó orava pelos seus amigos. É ele que não tinha dinheiro, mas Jó orava pelos seus... É ele que estava perdendo casa de trabalho, mas Jó orava pelos seus amigos. É ele que perdeu a saúde, mas ele orava pelos seus amigos. E Deus mudou a história de Jó. Vamos orar junto como igreja? Quero te convidar, onde você estiver nesse momento. Eu não sei qual é a luta, eu não sei particularmente qual é a dificuldade que você está passando, mas o pastor Adson quer te convidar nesse momento. Vamos orar para que Deus possa mudar a nossa história. Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus. Feche seus olhos comigo para que a gente possa orar juntos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Pai, hoje é o último domingo do mês de abril. Nós não estamos na igreja juntos. Nós não sabemos quando nós vamos voltar para a igreja juntos. Mas nessa noite nós estamos em cada casa, visitando cada casa nessa noite. Nós te convidamos, Deus, vem fazer parte da nossa vida, vem fazer parte e mudar a nossa história. Entra com providência nas vidas que estão perdendo o trabalho, as pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Pai, que o Senhor possa entrar com providência e levanta pessoas para abençoar essas vidas. Eis-nos aqui para fazer a Tua obra. Entra com providência, ajuda no Senhor, que essa palavra possa falar ao nosso coração, que ainda que eu não consiga mudar a minha situação, ainda que nós não podemos mudar as nossas circunstâncias, mas que nós possamos fazer o que essa palavra está nos ensinando.
a passar pela crise em oração, crendo que Deus vai mudar a nossa história, em nome de Jesus. Terminamos mais um culto aqui na Family Church Portuguesa em Palm Beach Gardens. Espero que a palavra tenha falado poderosamente com o seu coração, como falou com o meu. Como eu preciso orar durante esse momento de crise. Queridos, durante essa semana, amanhã, às 6 horas da tarde, a gente vai ter o nosso Minuto com o Pastor. Durante a semana nós vamos ter vídeos para a gente conectar. Nós temos estudo bíblico através do Zoom. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar aqui nos comentários, colocar sua pergunta, a gente vai se conectar com você. E agora uma mensagem para você, que faz parte da família Family Church. Se você tem um costume e quiser continuar dando o seu dízimo e a sua oferta para a gente continuar com esse ministério, nós vamos colocar aqui nos comentários como você dá sua oferta online. Nós vamos ter o endereço também, você pode mandar a sua oferta direto para a igreja, e assim nós vamos continuar não somente com o nosso culto online, mas nós vamos continuar abençoando as famílias aqui nessa área que estão passando por dificuldades. Sinta-se à vontade a continuar adorando a Deus com os cultos, com a sua oferta, com a sua vida. Maravilhoso a gente estar junto, estou morrendo de saudades, e como a gente não pode estar junto, o que eu vou fazer agora é o seguinte: vou terminar o culto aqui, a gente está terminando, vou começar uma live agora de novo, da mesma forma da semana passada. Entra aí no live agora, porque nós vamos pegar a palavra que nós aprendemos e colocar em prática, e o pastor Adson quer orar por cada família, só colocar o seu pedido de oração, e nesse live nós vamos estar orando por cada um de vocês. Entra aí agora, para a gente continuar sendo igreja. Te amo em Cristo Jesus, pastor Adson, da Family Church Portuguesa.